Pois é, no quadro O Povo Quer Saber de hoje, vamos falar sobre PA, como o povo conhece, né? A pensão alimentícia. Como conseguir esse direito? Os filhos acima de 18 anos podem receber pensão? Esta mulher que não quer mostrar o rosto veio do interior do Maranhão. Possui 2 filhos e há 2 meses perdeu o emprego. A separação do marido aconteceu depois de uma tentativa de agressão. Agora, ela quer garantir na justiça o pagamento de pensão para os filhos. Eu quero que o pai dos meninos, me ajudem na alimentação dos meninos, material escolar, que eu, como mãe solteira, ele tem a obrigação de pagar por ser pai. Minha situação financeira não está boa, estou desempregada, então eles dois precisam, então vim atrás por isso. A maioria das pessoas que fazem o pedido de pensão alimentícia são mulheres, geralmente de baixa renda, que se separaram dos seus maridos. Hoje, cerca de 90% de todo o atendimento do Núcleo da Mulher aqui da Defensoria Pública está ligada ao pedido de pensão. O pedido de pensão alimentícia é o maior pedido da Defensoria Pública hoje. Nas ações de família ou em outras ações, o pedido de pensão alimentícia está sempre presente. O número de mulheres interessadas em pensões alimentícias tem aumentado no Piauí e a necessidade de informação também. Por isso, pais e mães precisam ficar atentos. Pensão alimentícia é um direito dos filhos, mas também pode ser direito dos cônjuges, caso comprovem que não podem se manter. Não existe valor fixo para pensões. Os valores são estabelecidos pelo juiz e podem sofrer mudanças se alguns dos lados pedir revisão. Filhos acima de 18 anos podem continuar recebendo pensão se ficar comprovado que ainda há necessidade de serem sustentados. Isso acontece normalmente com pessoas acima de 18 anos que ainda estão estudando. E um alerta: filhos também podem pagar pensão para seus pais. Pais em relação aos filhos, filhos em relação aos pais, que podem chegar nos avós, que podem inclusive chegar nos tios. Então, tanto essa relação do pai dever pensão alimentícia ao filho, como do filho, quando esse pai já estiver idoso, numa situação de necessidade, e esse filho tiver possibilidade, também surge direito para esse pai a um pensionamento do seu filho. Homens ou mulheres que não cumprirem a obrigação estabelecida pela Justiça podem ser presos. O pedido de prisão pode ser feito por advogados particulares ou defensores públicos. No caso da pensão alimentícia, felizmente o legislador permite que com 3 meses de atraso da pensão alimentícia possamos pedir a prisão civil do devedor. Para as classes de menor renda, a Defensoria Pública atua oferecendo serviços de advocacia totalmente gratuitos, atendendo pessoas que precisam apenas do básico. O que for determinado, para mim, não importa o valor. Eu só quero que ele ajude, entendeu? Qualquer ajuda agora é bem-vinda. Ajuda agora, isso, é bem-vinda. No momento agora, para mim, qualquer valor vai ser bem-vindo. Estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Ana Vitória Feijó, que é advogada. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde. E logo que anunciamos que o tema do Povo Quer Saber hoje seria esse, já começaram a chegar as perguntas, não só pelo telefone, mas também através de mensagens. Então já vou começar com o povo perguntando, doutora, a Socorro lá do Promorar. Os meus filhos, que são especiais, recebiam 30% da pensão alimentícia. O pai recorreu e tirou 20%. Então ficou só 10%. Também recorri, mas não deu em nada. O que eu faço, doutora? Bom, o pensionamento, a pensão alimentícia, ela depende de 2 coisas, do binômio possibilidade e necessidade. Então, quem presta os alimentos, ele tem que ter a possibilidade de prestar. Então, quando essa pessoa foi determinado 30% e o pai, o genitor, pediu a revisão, ele conseguiu comprovar que a quantidade de dinheiro que ele recebia, se descontar 30%, prejudicava a sobrevivência dele. Uhum. Então, o que acontece? Aí, quem perde a causa, ela vai tentar recorrer. Mas, da mesma forma que ele fez essa revisão, ela também pode entrar com uma ação revisional de alimentos, justificando os gastos da criança e justificando que ele tem os ganhos. Porque, da mesma forma que ele justifica as possibilidades dele, a mãe vai justificar a necessidade dos filhos. No caso aqui, doutora,
ela disse que o meu filho é especial, quer dizer, é pessoa com deficiência. Isso. Existe uma variação, porque os gastos são maiores também? O que a gente sempre aconselha para a população é que faça um controle dos gastos com o menor ou com a pessoa que necessita dos alimentos. Eu preciso mostrar para um juiz que não está no seu dia a dia, que não está lá na sua casa, que aquela criança ou aquela pessoa tem aquelas despesas. Então, eu vou dizer para o juiz quanto é que eu gasto de hospital, de médico. Se tiver comprovação através de recibo, melhor. Exatamente. E aí eu vou falar para ele, olha, meu filho tem necessidade disso e o pai dele pode contribuir com essa necessidade, né? E essa questão do valor, não existe na lei uma quantidade fixa para o pensionamento. Isso também vai depender da necessidade e da possibilidade. Por exemplo, eu posso ter um pensionamento de 40% da renda do genitor, né? Por quê? Porque tem um teto? Não existe um teto. Existe exatamente o juiz doutor, analisar. se o juiz quiser dar 100%, pode? Ele não vai poder, porque se ele der 100%, ele vai estar prejudicando a sobrevivência do genitor. Uhum. Então, o juiz ele vai analisar a necessidade de quem pede os alimentos e vai analisar a possibilidade de quem pode prestar alimentos. É o senso de justiça dele. Exatamente. Olha, o Ítalo, doutor, ele disse que é autônomo e tem uma mulher que teve uma filha minha. Eu já procurei a defensoria, pedi um DNA, mas essa mulher foge e continua afirmando a mesma história, que a filha é minha. Então, qual seria o valor da pensão? Ele disse que é mototaxista. Aí teria que ter um acordo, né, doutora? Então, se ele ainda não conseguiu fazer o DNA, eu creio até que a pessoa também não foi atrás dos alimentos para a criança. Se ele quer ofertar, né, o que eu aconselho a ele é, por exemplo, se ele tiver contato com a criança, ele entender das necessidades dessa criança, fazer o pagamento in natura, que o que seria? Ir lá na escola e pagar a despesa da escola, pagar o plano de saúde, não dando em porcentagem os valores, né? Porque o pensionamento pagando não necessariamente... pontualmente as despesas, pega recibo. Pega recibo e vai pagando, até porque num futuro processo no qual ela vá pleitear alimentos, ele tem como provar até quanto é que ele está podendo contribuir. A Ana Maria, sou divorciada há 8 anos, meus filhos são maiores de idade. O meu ex-marido tem o direito de retirar a pensão deles? Tem, né? Com a maioridade, os filhos, eles perdem o direito a esses alimentos em razão do poder de paternidade, né? Aí eu vou ter que justificar para o juiz que aquele meu filho ainda está precisando do pensionamento. Na realidade, quando ele completar a maioridade, não é mais a mãe que busca a justiça, é o próprio filho. E aí ele vai falar assim, olha, estou estudando, ainda não estou no mercado de trabalho, ainda necessito desse pensionamento. E aí, pela questão do parentesco, o pai vai ter que continuar a contribuir. Aí, nesse caso, não existe um limite de idade para o filho? Então, o que a gente tem visto na jurisprudência, nos últimos julgados, é que tem se mantido a pensão enquanto o filho estiver na universidade ainda se preparando para o mercado de trabalho. Agora, isso varia. Por exemplo, se eu tenho uma filha e ela tem 21 anos, está na universidade, mas ela se casa e tem um filho, eu não tenho mais essa obrigação de dar a pensão para ela, porque ela já mostrou que ela também agora já é responsável pelos alimentos, né? Por uma família. Estou desempregado há 2 meses e continuo tendo que pagar a pensão alimentícia. É justo, doutora? O João Batista, lá da Extrema. Então, nessa questão é que ele tem que entrar com uma ação revisional, né? Ou então, dependendo da situação dele, pode entrar logo com ação de exoneração. Como eu disse, não existe lei qualquer no nosso ordenamento jurídico que obrigue uma pessoa a prejudicar a própria vida em prol do outro, mesmo sendo filho. O Francisco Mani diz aqui, pago pensão a um filho que não é meu, mas que eu registrei. Eu posso retirar esta pensão? Isso é o que a gente chama de adoção à brasileira. Isso acontece muito, né, aqui no Brasil. Você adotou a criança de uma forma indireta, né? E ao fazer esse registro, se você tem essa relação de parentesco por afinidade, uma afinidade com aquela criança, foi criado um vínculo. Então, você é pai da criança e é muito difícil encontrar um juiz que vai retirar o direito dessa criança aos alimentos. O Evando, ele diz que ganha salário mínimo e quer saber qual seria o percentual que ele deve dar de pensão.
mais mesmo uma vez, caso, né? precisa ele mostrar. Aliás, eu acho assim, eu penso, né? Uma vez, se você registrou, é filho seu, você na cabeça também da criança tem né, aquela é vinculação. exatamente por isso. Eu acho, assim, uma Retirar a falta de pensão, humanidade até, né? Você tentar retirar a pensão da criança. Até porque os julgados dizem que ele não pode mais desfazer essa esse filiação. A não ser que ele tenha, se alguém tenha colocado uma arma na cabeça dele, assine aqui. Mas se ele aí eu fez disse que não pode. de moto próprio, né? Não pode, né? Não Não tem deveria poder, nem cogitar isso, né, doutor? nem cogitar. Tenho uma filha e sou separada há 11 anos. Nunca recebi pensão, porque ele negou. Ele é mototaxista. O que eu faço, a Antônia, lá do Deus Quer? Se o filho, né, ou a filha ainda tiver em idade escolar ou ainda tiver essa necessidade dos alimentos, que ela procure um advogado, procure a Defensoria Pública, os serviços de assistência jurídica que as universidades de direito fornecem e tente pleitear alimentos. O rapaz aqui está dizendo que tem 17 anos, doutor, e meus pais estão separados há 8. Ele nunca deu pensão para mim, aliás, deu umas 4 vezes no ano passado, e nesse ano eu me casei. E o meu pai disse que eu não tenho mais direito. É assim mesmo? É assim, ele tem 17 anos, a gente pode dizer que ele se emancipou com o casamento. Então, eu já disse para a sociedade que eu já posso me manter e constituir uma família. Não tem mais direito de Ó, pleitear. quando casa, essa mensagem que passa, né? Então, assim, eu não posso, você está construindo sua família e eu ainda vou ter que te manter. Isso é injusto para o genitor. Então, agora, se eu estou te preparando para o mercado de trabalho através de uma instituição de ensino, aí é outra coisa. A jurisprudência, né, os julgados, os juízes, preferem ter um jovem treinado, né, aperfeiçoado para o mercado de trabalho e garantir que ele tenha a possibilidade de se manter lá na frente, do que eu ter que estar toda hora onerando um pai com um jovem que está constituindo a sua família e já está com seus planos, já tem que desenvolver o poder aquisitivo dele por si próprio. Doutora, eu quero agradecê-la pela presença aqui com a gente, viu? Obrigada. Pelas informações e dúvidas que a senhora tirou sobre esse tema que chama a atenção de muita gente. Muito obrigada pelo convite, a gente está sempre à disposição. Eu faço parte da Comissão da Promoção da Cidadania na OAB e a OAB sempre está à disposição para poder estar levando esses esclarecimentos à população.